O senador Lindsey Graham está voando para uma zona de combate. Ele se encontra com Zelensky, anuncia um novo pacote de sanções contra a Rússia e, literalmente, no dia seguinte, seu coração para, sem quaisquer detalhes sobre a causa. Não nos dizem de que o senador morreu, o que, de certa forma, desperta um interesse mórbido ainda maior. A morte de Graham é objetivamente vantajosa tanto para os adversários da Ucrânia quanto, como afirmam essas mesmas vozes, para o Partido Democrata, que perde um dos republicanos mais incômodos, capaz de negociar através das barreiras partidárias, seus cidadãos. O último grande falcão no Capitólio. Em 1 ano e meio, Graham passou de ser o crítico mais feroz de Zelensky para provavelmente seu defensor mais firme e influente no Senado. As opiniões de Graham eram belicosas. Por anos, ele defendia bombardear, vencer e usar a força. Irã, Rússia, qualquer inimigo dos Estados Unidos. Que tipo de figura é essa? O que a saída dele significa para a Ucrânia, para os Estados Unidos, para o Partido Republicano? O que a saída dele significa para Trump, afinal de contas? Vamos tentar entender tudo isso. Na noite de 11 de junho, em Washington, parou o coração de um homem que toda a América conhecia. Toda a América, Lindsey Graham. Bem jovem, ainda, 71 anos pelos padrões de hoje, isso é realmente jovem. Morreu um dia após voltar de Kiev, cidade para onde já havia voado cerca de 10 vezes desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. E aí nas redes sociais e nos canais do Telegram já começou uma onda. Conversas, pessoas inclinadas a esse tipo de pensamento conspiratório dizem que é coincidência e comparação convenientes demais. Se é coincidência ou não, na verdade, senhores, quem decide são vocês. Não existem confirmações ou versões oficiais e daqui para frente neste vídeo eu vou falar apenas sobre fatos e peço que vocês tirem, por favor, tirem suas próprias conclusões, como se diz. E o fato é que o caminho desse homem por si só, ou seja, a história é totalmente cinematográfica, como se diz, principalmente se lembrarmos. Se lembrarmos que apenas 1 ano e meio atrás, após a visita fracassada de Zelensky à Casa Branca, o senador era o maior crítico do presidente da Ucrânia. E então, de repente, deu meia volta, ou seja, mudou totalmente de opinião. A declaração oficial do gabinete de Graham foi concisa. Uma doença repentina e fulminante. Doença. De acordo com a NBC, os serviços de emergência chegaram após um chamado sobre um ataque cardíaco. Serviços de emergência tipo ambulância, não emergência, não sei o que foi até ele. No Senado devem ter serviço próprio, né? Não há mais detalhes, e ao que tudo indica, não haverá. A família, como nos disseram, pediu que respeitassem o direito à privacidade. O que significa a família pediu para respeitar o direito à privacidade? Nunca vi algo assim na vida em relação a uma pessoa do porte de Lindsey Graham. Contar do que ele morreu é respeito, ou não contar é respeito à sua privacidade. Imediatamente começa a passar pela cabeça a ideia tipo, talvez morreu de AIDS ou de alguma doença venérea, tipo sífilis, mas parece que não havia nenhum sinal disso. Falamos sobre a suspeita de envenenamento dele. De qualquer forma, uma pessoa que passou décadas no Congresso e depois no Senado foi uma figura totalmente pública, na minha opinião, e nesse sentido não tem direito a nenhuma vida privada. Bom, tudo bem, vamos continuar assistindo, claro que tem direito, mas não sobre as causas da morte. A história da evolução política do GRM em relação à Ucrânia. O enredo por si só, como eu já disse, é digno de um filme separado. Em fevereiro de 1925, após o encontro absolutamente desastroso de Zelensky com Trump no Salão Oval, aquele mesmo que rodou o mundo inteiro com cenas de acusações mútuas, vamos chamar assim, né? Foi justamente GRM que esteve entre os críticos mais duros do presidente ucraniano. Ele duvidou publicamente. Será que dá para voltar a fazer negócios com esse homem? Refiro-me ao Zelensky. Se passou 1 ano e meio.
E até julho de 1926, GRM se tornou um dos mais convictos, ao que parece, e ativos, bom, quanto à convicção não sei, mas pelo menos ativos, apoiadores da Ucrânia no Partido Republicano. Ele viajou para a Ucrânia, esteve lá, lembro das fotos nos campos de treinamento de tanques, visitou uma fábrica de drones, com Skyfall, se não me engano, né? Pessoalmente, ele desenvolveu com a Casa Branca a fórmula para um novo pacote de sanções contra a Rússia. Sim, teve isso. Antes da viagem para a Ucrânia, foi a última aparição pública dele antes da morte. Ele anunciou que um grupo de senadores, bipartidário inclusive, chegou a um acordo com a administração sobre um novo pacote de sanções. E então ele até disse essas palavras: "Nós temos uma fórmula para acabar com essa guerra." Ou seja, seriam sanções tão fortes que, bom, realmente, direto, né, ou torto, o que exatamente mudou a posição dele nesses 1 ano e meio? Bom, eu não tenho resposta, talvez alguém saiba, mas eu não li, não vi isso em lugar nenhum. Qualquer explicação continua sendo uma interpretação e não um fato comprovado. Mas a trajetória fala por si só de um crítico ferrenho, a principal lobista dos interesses ucranianos no Congresso. Mesmo assim, ele permaneceu leal a Trump até o fim. E com Trump ele interagia normalmente, eles tinham, como posso dizer bem, não sei, relações amistosas ou quase amistosas. No geral, tudo é incrivelmente estranho. Não é que eu tenha alguma ideia sobre isso, é só estranho, só isso. As opiniões do Graham eram francamente bem combativas, sabe? Pelo menos desde que me lembro dele. Aliás, era justamente por isso que parte dos eleitores gostava dele, porque ele nunca escondia suas convicções, não adaptava a retórica à conjuntura do momento. Ele era do tipo, vai lá e bombardeia. Mas é aí que está o paradoxo do Grema. Ele é um falcão implacável, mas ao mesmo tempo era uma das pessoas mais respeitadas no Senado entre, digamos, o campo oposto, entre os democratas. O motivo, na verdade, é simples. Eles viam nele uma pessoa que agia por convicção e não por disciplina partidária. Bom, é claro que algumas coisas foram feitas lá em algum momento e tal, sim. Mas, no geral, ele agia de acordo com suas próprias convicções. Era possível ligar para ele, combinar algo, chegar a um acordo, a acordos. Ele geralmente cumpria tanto a palavra que seus colegas, por assim dizer, até pegavam no pé dele por isso. É exatamente por isso que, ao longo de décadas de sua carreira no Senado, ele tem dezenas de projetos de lei em seu nome, escritos em conjunto com senadores democratas. O símbolo dessa habilidade de unir pessoas de áreas distintas é a famosa amizade dos três mosqueteiros, ou seja, John McCain, Joe Lieberman e o próprio Graham. Um é republicano, o outro democrata. Lieberman depois virou independente e o terceiro era republicano. Mas em questões de política externa, eles agiam, não sei, praticamente como uma equipe unida. Viajavam juntos para zonas de conflito, defendiam juntos uma linha dura contra regimes autoritários. Aqui há um episódio histórico que vale a pena lembrar. Quando McCain concorreu à presidência em 2008, o Partido Republicano considerou a opção de escolher Lieberman, um democrata, como vice-presidente. Acho que não me lembro de nada assim nos últimos 100 anos, alguém que rompeu completamente com o partido por apoiar a guerra no Iraque. Se isso tivesse acontecido e McCain tivesse vencido, o trio McCainich, Lieberman e Graham poderia muito bem ter liderado a política externa americana por anos. Provavelmente Graham teria sido o secretário de Estado, pelo que imagino, mas a história tomou outro rumo. No final, McCain acabou escolhendo uma candidata inesperada, Sarah Palin. Sangue novo ali, e mesmo assim perdeu a eleição para Obama. Perdeu mesmo. Mas o próprio fato de que uma chapa bipartidária foi considerada mostra o quanto esse grupo de pessoas era atípico para a América polarizada de hoje. Agora, mais um ponto muito importante: a cadeira no Senado. Por que a cadeira no Senado tem um significado especial agora? O senador faleceu. A morte de Graham não é apenas a perda de uma pessoa, é uma mudança concreta no equilíbrio de forças. Antes da morte dele, o Partido Republicano tinha 53 cadeiras no Senado contra 45 dos democratas. E 2 independentes que, na verdade, votam com os democratas, ou seja, basicamente 53 a 47, certo? Agora são 52 a 47. Cada cadeira no Senado atual faz diferença. Porque, com uma diferença tão pequena entre os dois partidos, pouco importa que haja 2 independentes.
E o destino dos projetos de lei muitas vezes depende literalmente de 1 ou 2 votos. Pelas leis do estado de onde ele era, onde ele morava, de onde ele foi eleito, que é a Carolina do Sul, o governador nomeia um substituto temporário até as eleições e ele é republicano. Henry McMaster, que na verdade foi co-presidente da campanha eleitoral de Graham em seu tempo e não vai concorrer a um novo mandato como governador. A situação se complica pelo fato de que Graham já foi anunciado como o candidato oficial dos republicanos. E em novembro, sim, haverá eleições contra a democrata Annie Andrews. Agora o partido terá que realizar primárias especiais às pressas. O período de inscrições pode começar já no dia 21 de julho. Acho que eles anunciaram que vão abrir urgentemente no dia 21. Então, a votação especial em si vai acontecer por volta do dia 10 ou 11 de agosto. O vencedor das primárias disputará as eleições de novembro no lugar do Graham. Para os republicanos, isso é um teste de estresse sério, tipo a Carolina do Sul, um estado republicano. Lá, Trump recebeu 58 votos e, em teoria, qualquer republicano deveria vencer. Bem, como se diz, quase automaticamente. Mas quase automaticamente não é o mesmo que garantido. Especialmente quando é preciso, em poucas semanas, promover um novo candidato que os eleitores ainda não conhecem como alguém que realmente representa seus interesses. E não apenas um sobrenome na cédula. Isso significa uma mobilização urgente, dinheiro para propaganda, reconhecimento, disciplina partidária. Tudo isso o senador em exercício já conquistou ao longo dos anos. Já o novo candidato não tem absolutamente nada disso. Entre os nomes discutidos para a nomeação temporária e para as primárias, já aparecem os nomes da vice-governadora Pamela Yvette e do deputado Joe Wilson. Ele é o republicano mais antigo do estado e seu filho Allen Wilson, aliás, atualmente está concorrendo ao cargo de governador do estado. A saída de Graham não é apenas a perda de um voto a favor da ajuda à Ucrânia, mas a perda de um tipo político raro, de alguém que continua sendo um falcão convicto e ainda constrói pontes acima das divisões partidárias. Numa época em que compromisso em Washington se tornou quase um palavrão. Nós esperávamos que eles todos agissem assim, ou seja, tentando encontrar um compromisso, mas nada disso aconteceu. Compromisso nunca. Só de mencionar já evitam conversar com seu colega. Não dão dinheiro para as eleições. Na época, então, esse creme. Graham era, na minha opinião, uma das figuras que não deixavam o Congresso se transformar em 2 campos irreconciliáveis. Mas o sistema político dos Estados Unidos é estruturado de forma que mesmo a perda mais grave não cria um vácuo. Pelo menos não por muito tempo. O mecanismo de substituição já foi acionado. O governador age. O Partido Democrata, então, se mobiliza para lutar contra quem for indicado e, consequentemente, o Partido Republicano luta a favor de quem eles indicarem. O eleitor da Carolina do Sul, em algumas semanas, terá o direito de escolher quem vai representar melhor seus interesses no Senado. As instituições estão funcionando? E esse talvez seja o melhor legado que pode deixar alguém que acreditou na força da democracia americana. Ou uma república com governo democrático, não o que se chama, digamos, democracia ao estilo grego, certo? E ela pode proteger a liberdade, e tanto em seu próprio país quanto muito além de suas fronteiras, embora normalmente ele quisesse proteger voando e bombardeando. Enfim. Aliás, inclusive em Kiev, que ele continuou apoiando até o último dia de sua vida. Senhoras e senhores, com isso encerramos nossa, digamos, edição especial. E até a próxima.